Em protesto contra indicado de Lira, MST invade sede do INCRA em Alagoas. Militantes afirmam que novo superintendente Júnior Rodrigues do Nascimento é contrário à reforma agrária. Então, professor Eduardo, invadiram, né, sede do INCRA e agora todos foram presos e vão cumprir pelo menos 17 anos de prisão, com certeza absoluta. Eu posso afirmar assim que a justiça é uma justiça que tem isonomia aqui no nosso país. Não, é mais ou menos isso, né, professor? O medidor, o sarcasmômetro explodiu, né, cara? Ele explodiu, a live é só sarcasmo vazando para tudo que é lado. Porque é impressionante, né, cara? Eu vou trazer aqui uma comparação histórica, tá? Vamos voltar para a famigerada década de 30 na Europa. Quando você, morador da Alemanha na década de 30, né, você estava habituado a ver pessoas andando para lá e para cá com camisas marrons. Né? As camisas marrons pertenciam a um grupo chamado Sturmabteilung, que era um grupo político vinculado ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Né? Vocês todos conhecem o seu principal líder, que ele usava um bigode característico, mas o objetivo dessa turma era agir com violência contra qualquer inimigo das suas propostas políticas. Estão vendo alguma similaridade? Quer dizer, imagina isso, né? Um governo de esquerda radical, como é o caso do governo do Molusco ladrão condenado, coloca uma pessoa no INCRA e um grupo específico não gosta, o que faz? Invade o INCRA. Quebra tudo, né? Vejam, gente, é assim que essa turma funciona. Não há exagero nenhum da minha parte quando eu digo que essas pessoas não se enquadram mais no estereótipo, né, no arcabouço, no conjunto de características que a gente atribui à palavra humano. Quando a gente fala sobre um ser humano, a gente está falando sobre um conjunto de atributos. Essas pessoas não pertencem mais a esse conjunto de atributos. Então, se a gente presume que a gente vai conseguir lidar com esse tipo de gente da mesma forma que a gente lidou com pessoas até hoje, nós estamos muito errados, né? Muito errados mesmo. Né? Não haverá vitória se a gente não conseguir entender qual é o caráter do nosso inimigo. Não é um adversário político, não é uma divergência de ideias. É uma diferença na essência que torna essas pessoas anti-homens. Não há exagero nem radicalismo nisso, há uma mera exposição dos fatos. Vocês podem observar que toda vez que existe alguma manifestação de nossa parte, você tem ação violenta do lado de lá, tentando coibir esse tipo de coisa. Desde aquela manifestação que houve em São Paulo, e o dono de um restaurante palestino lá agrediu elementos da manifestação, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas acho que o deputado Douglas Garcia, por exemplo, fazia parte disso, né? Enfim, recentemente nós tivemos uma caminhada de uma ativista americana e ela foi agredida por um sujeito com roupa de intifada, né, de apoio ao Hamas. Agredida de fato. A polícia teve que proteger os ativistas. Né? Enquanto esse é o modus operandi dessa turma. Então, gente, o que vai acontecer com esses caras? Nada. Porque, na verdade, isso é o sistema brigando contra ele mesmo, que é uma coisa que a gente pode não entender, a gente até pensa, poxa, olha só, agora... É muito comum, inclusive, né, a direita um pouco mais emocionada olhar e dizer, agora, tá vendo? Nem o MST está aguentando mais o Lula. Não tem nada disso, gente. Isso é alien brigando contra o predador. Não importa quem ganha, a gente perde. Né? A gente tem que se habituar com isso. O que a gente tem que fazer, nós somos 215 milhões de habitantes, né? E desses 70% estão do nosso lado, não acreditem em nenhum tipo de resultado que sugira meio a meio, isso é uma balela absoluta. Né? Então, o que nós temos que fazer é nos organizar e passar por cima dessas forças como um trator. Esse é um modus operandi, como um trator em todos os pontos de vista. Esse é o modus operandi que pode nos dar alguma esperança de preservação da justiça para o futuro.
Obrigado, professor Eduardo. Passo o comentário para Lili Pacheco. Bom, na matéria aqui, essa matéria da Oeste, tem uma foto do protestozinho deles com uma faixa escrito assim: Lula, meu presidente, o INCRA de Alagoas continua nas mãos de Bolsonaro. Ai, que dó. Que dozinha. Vocês vão chorar? Que dozinha. Nossa, eles estão revoltados porque o superintendente do INCRA de Alagoas foi indicado mais uma vez por Arthur Lira e o Arthur Lira botou um cara lá que é contra a reforma agrária. Que dó, né? Talvez alguém aí que defenda algo que a nossa Constituição garante, chamado propriedade privada, e que esses vagabundos desse grupo terrorista insistem em atacar. Pois eles que chorem. Eu honestamente sei que a política, né, é um jogo sujo, muito sujo, e que nós não podemos idolatrar políticos. Nós estamos aqui, na verdade, para analisar o cenário da política, mas eu devo parabenizar o Arthur Lira aí por essa indicação. Honestamente, parabenizo o Lira por essa indicação. Se o Lira indicou um superintendente do INCRA que é contra a reforma agrária, eu parabenizo ele. Porque, pelo amor de Deus, desde que o Lula sumiu, o MST não para de invadir. Gente, eu peço perdão, tá, por essas ligações aqui. Eu tô tentando colocar no... para não do not disturb aqui, para não receber ligação, só que no meu computador, eu tô falando do computador, eu não consigo fazer isso. Mas não tem problema, Lili, tá tudo bem. Ok, muito obrigada. Bom, o MST, desde que o Lula sumiu, tem invadido sem parar. E na época do Bolsonaro, essa festa acabou, nós sabemos disso. O MST... As pessoas precisam entender, ele não representa um movimento de gente reivindicando um direitozinho de moradia, né? Inclusive, uma vez eu fiz uma live, eu entrevistei um ex-MST, o Pedro Pôncio, que ele é pré-candidato a vereador de Anápolis, em Goiás. Ele fez parte do movimento MST. Ele conta nessa live, essa live está no meu feed no Instagram, tudo o que acontece dentro de um acampamento do MST, e eu vou falar para vocês, é terrível. É terrível. Pedofilia, gente. O abuso de drogas. Eles não apenas fomentam essa invasão e esse ataque à propriedade privada e a tudo quanto é conceito de liberdade que a gente conhece, mas eles são a favor também de outras pautas horrorosas que nós somos contra. Então, assim, sabe, parabéns, Arthur Lira, por essa indicação. Legal, obrigado, Lili. O nosso convidado já está prestes a entrar. Eu vou passar só o último comentário dessa pauta para a Kênia, só para a gente fazer um paralelo rapidamente, enquanto ele só termina de entrar, a Lavínia apronta ali para a entrada do nosso convidado. Eu queria fazer que a gente pudesse falar de um paralelo, porque a gente sabe que não tem o MST aí nos Estados Unidos, né? E uma coisa que a Lili trouxe, uma informação que é interessante, foi que desde que o Lula assumiu, aumentaram muito as invasões, o MST meio que se sentiu em casa. Se de alguma forma, Kênia, vocês também sentem aí nos Estados Unidos, quando entra um governo democrata como esse que está do Biden, as causas ou os grupos identitários também meio que se sentem em casa, um Black Lives Matter da vida, o movimento LGBT, sei lá, ou outros que foram mencionados, também tem os antifas, botam as manias de fora assim e resolvem aparecer mais, e como isso é percebido pelo povo também, há uma certa um rechaçado, o povo, poxa, estamos de saco cheio, vem Trump, pega milhões aqui e vence, tudo isso está interligado de certa forma. Tá bem interligado, né? A gente vê assim que existe um privilégio de ser esquerda, né? Porque tudo eles podem, né? Eles podem agir de forma violenta e eles são violentos no mundo todo e nada acontece. É como, né? Vocês devem lembrar aqui nos Estados Unidos, na última eleição, né? Em 2020, quando o Black Lives Matter e a Antifa saiu queimando tudo, queimando literalmente as cidades, os prédios públicos e
nada aconteceu com esse povo, né? Mas já com a invasão do Capitólio, que vocês também devem lembrar dessa situação, que aqui nos Estados Unidos não teve quebra-quebra, muito pelo contrário, né? Você vê vídeos dos próprios policiais abrindo as portas e as pessoas apenas entrando, andando pelo Capitólio, enfim, e ali é uma insurreição, né? Foi um absurdo, né? A democracia estava em perigo. Então a gente tem 2 pesos e 2 medidas, claro, em toda essa pauta, né, que envolve esses agentes, como o professor Eduardo colocou muito bem, né, esses agentes da esquerda, né, agentes armados da esquerda. E aqui nos Estados Unidos não é diferente. Você falou que aqui não tem MST, né, nos Estados Unidos, e realmente não tem, porque a gente pode portar arma, né? A gente tem a 2ª emenda da Constituição que garante o direito de arma, inclusive nessa situação que nós estamos agora nos Estados Unidos, que os americanos estão assistindo a sua justiça sendo corrompida, sendo usada como arma de perseguição política e ideológica. Se fala muito em guerra civil, né? Os americanos, eles falam muito, não sei se a Lili vê isso também, mas eu vejo muitos meus amigos americanos falando, né, que a gente está a ponto de uma guerra civil. E que o país ele ainda não entrou, né, não avançou tanto em um totalitarismo que a gente até vê no Brasil com relação à justiça por conta da 2ª emenda americana, né? Porque as pessoas realmente têm o direito não só de portar arma, de ter porte de arma, como de se defender. Então é o segundo amendment da Constituição americana que tem feito toda a diferença, e isso está ficando cada vez mais claro para o americano, que acaba funcionando contra a agenda da esquerda, que é acabar com esse amendment, né? Se a esquerda pudesse, ela já tinha acabado há muito tempo, e eles trabalham para isso.